SAF não é um assunto dentro do Corinthians. SAF não é discutido e não vai ser discutido dentro do Corinthians. Eu acho que o Corinthians, junto com um ou outros 2 clubes aqui no Brasil, não precisam falar de SAF dado ao tamanho que tem, a condição que tem, etc. Quais são os maiores desafios? É uma dívida muito alta, um fluxo de caixa muito apertado e como você busca mais receitas e diminui as despesas, como você controla o orçamento. E a gente queria dar um recado muito forte para os credores, é falar assim, eu tô aqui, eu sei que eu devo, eu quero te pagar, só que eu não consigo te pagar no jeito que está combinado aqui, certo? Eu preciso de prazo para te pagar. Ano passado eu paguei 280 milhões de juros. 280. Esse ano eu posso ser que eu pague 350, 400 milhões de reais de juros. Então, eu fiz um alerta numa reunião recente pro CORE, que é o nosso conselho de orientação, que a gente precisa sentar e falar sobre esses juros e essa dívida e como a gente vai tratar. Eu espero que esse ano seja o primeiro de muitos anos que a dívida comece a cair. Que a dívida vem numa tendência de subir. O Corinthians, com essa mudança para a LFU, virou, pelo menos nos próximos 4, 5 anos, o clube número 1 do Brasil em receitas no Campeonato Brasileiro. Então, assim, foi uma vitória muito grande esse processo na LFU, uma decisão muito difícil, porém uma decisão muito acertada. O único clube que não contratou nessa janela da Série A é o Corinthians. A gente montou um time muito competitivo no passado. O esforço grande dessa janela era manter o time que a gente montou. Isso já mostra nosso controle, já mostra nosso olhar para o orçamento de maneira diferente para esse ano. Você aceitar um cargo desse, de diretor financeiro do Corinthians, acima de tudo é paixão. Deixando claro que é um cargo estatutário, não remunerado. Então, realmente é a vontade de fazer algo grande, vontade de realmente fazer uma história nesse clube que é o maior do Brasil. Está valendo! Começou mais um episódio do Sports Market Makers, o podcast do Market Makers em parceria com a Outfield, que te deixa por dentro de tudo que envolve o mundo de esportes e finanças. Estamos aqui no nosso episódio número 35 e um baita episódio para você, principalmente você, torcedor corintiano, assim como eu, porque o nosso convidado de hoje é Pedro Silveira, diretor financeiro do Corinthians. Vou contar um pouquinho sobre ele, a trajetória até ele chegar no cargo de diretor financeiro do Corinthians. O Pedro, ele teve uma carreira brilhante no mercado financeiro, ele tem aí mais de 20 anos de experiência, foi sócio do BGC Liquidez junto com Arnaldo César Coelho, depois virou sócio da XP, onde conheceu o Thiago Salomão, meu irmão que faz aqui o podcast com a gente, que não esteve presente. Brincadeira, hein, Salomão? Pelo amor de Deus. O Pedrão foi CEO internacional da XP lá em Nova York. Também ele fundou e é presidente do Alife Nino, uma das maiores redes de bares e restaurantes aí de São Paulo. Então a gente pode dizer que hoje ele poderia estar vivendo uma vida talvez um pouco mais tranquila ali com os empreendimentos deles, mas ele quis topar o desafio de virar diretor financeiro do Corinthians. E já falei aqui, corintiano, estou muito feliz com a presença dele, porque hoje a gente vai entender por que ele aceitou esse desafio de virar diretor financeiro do Corinthians, que, segundo o relatório Convocados, é o time que tem a maior dívida do Brasil, uma situação financeira bem complicada. A gente vai entender o que motivou o Pedro a aceitar esse desafio, como estava a situação do clube quando ele chegou, quais as metas do Pedro dentro do clube e as estratégias para quitar essa dívida enorme do Corinthians, uma dívida perto aí de 2 bilhões e 400. Também vamos falar do efeito Memphis no clube, o Pedro aí muito próximo do Memphis, até viajaram juntos aí também, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, as expectativas para a temporada 2025, entre muitos outros assuntos envolvendo o Esporte Clube Corinthians Paulista. Você já percebeu que o episódio de hoje está imperdível, então para começar bem, já deixa o like agora, para o YouTube entender que o conteúdo tá legal e enviar para mais pessoas, se inscreva no Sports Market Makers e ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo. Marcelo Colaneri aqui, ao lado de... Não é o Pedro Silveira, é o Pedro Oliveira, um dos fundadores da Outfield. E aí, Marcelão? Principal gestor aí que investe em esportes no Brasil. Pedrão, o que a gente pode esperar desse baita episódio de hoje com o Pedro Silveira? Grande episódio, né? Especialmente para os corintianos. Né? Você tá aí com um sorriso de orelha a orelha. Mas acho que para todo mundo que como a gente aqui estava falando antes, né? Que enxerga o mercado em transformação, com movimentos acontecendo na direção correta, né? E a gente falou muito sobre Corinthians aqui nos 34 episódios anteriores, não tem como ser diferente, né? Pela relevância do Corinthians, o tamanho da marca, um dos maiores clubes da América Latina, um dos maiores do mundo aí na história do futebol. E legal o Pedro ter essa transição, né? De ser market makers para sports market makers, né? Mais um desses que a gente bate o papo aqui que fez esse movimento que mostra o momento da indústria, né? A qualificação pela qual a gente está passando, interlocutores diferentes olhando para o desafio, né? A gente falou muito aqui sobre
todos os grandes desafios que o Pedro tá enfrentando no dia a dia dele lá e muitas vezes olhando de fora o pessoal simplifica, né? Fala, pô, mas né, dá pra fazer A, dá pra fazer B. E na verdade é tudo muito mais complexo que isso, então vai ser super bacana ele poder desempacotar aí muito do que ele vê no dia a dia dele hoje dentro do clube, né? É isso, Pedrão. Então, agora, falando com o Pedro Silveira, do lado de lá da bancada. Então, Pedrão, primeiramente, obrigado por estar aqui, disponibilizar seu tempo. Veio direto do CT pra cá, hein? Pegou um trânsito, enfrentou tudo isso pra falar aqui com a gente. Então, seja muito bem-vindo ao Sports Market Makers. O Pedrão aqui falou da sua transição, né, de Market Makers para Sports Market Makers. A primeira pergunta que eu tenho é essa. A sua trajetória aí até chegar ao Corinthians, né, no mercado financeiro, aí o Alai Finino e no Corinthians, né, que é o seu clube de coração também. Conta um pouquinho pra gente, Pedrão, e de novo, seja muito bem-vindo. Primeiro, agradecer vocês pela oportunidade de estar falando dessa grande paixão que é o Corinthians. Tá explicando um pouquinho aqui da nossa situação. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Pedro. Obrigado ao Salomão, meu grande amigo também, que infelizmente não está aqui, mas com certeza vai estar acompanhando a gente. É paixão, né? Assim, você aceitar um cargo desse de diretor financeiro do Corinthians, acima de tudo, é paixão. Deixando claro que é um cargo estatutário, não remunerado. Então, realmente é a vontade de fazer algo grande, vontade de realmente fazer uma história nesse clube que é o maior do Brasil e que mexe, né, no dia a dia, né, Marcelo? Vou fazer uma pergunta para você de volta, né? Quão melhor é seu dia depois de um bom jogo, depois de um bom título, né, depois de uma boa vitória? Então isso, vezes 35 milhões de torcedores, você impacta muita gente. Então acho que essa é a principal motivação de estar lá, de tentar fazer, de tentar resolver pelo menos uma parte dos problemas que não são poucos. Como você diz, é uma dívida muito alta, desafiadora, mas que tem solução, que tem um caminho. E vamos aqui estar debatendo um pouco sobre isso hoje aqui. Obrigado pelo convite mais uma vez. Muito legal. E Pedrão, você, né, já teve aí candidato ao conselho, né, pela chapa Valores 83, então já tem uma ligação muito forte com o Corinthians, como você mesmo falou. Como que foi o convite do Augusto Melo? Assim, vocês já tinham uma ligação? Foi um e-mail? Foi um telefonema? Foi um almoço? Conta pra gente aí os bastidores do convite do Augusto Melo. Vou te contar um pouco do meu racional desde que eu virei sócio do clube, certo? Então, depois que o Corinthians foi campeão da Libertadores e do Mundial em 2012, e naquele ano meu sogro virou conselheiro do clube pela primeira vez. E ali eu falei, cara, que legal, como é que faz, como é que não faz? Comecei a tentar entender um pouco mais. E descobri que para você, né, ter um papel de conselheiro ou estar ali ativamente, né, dentro, né, da tomada de decisão, ou podendo ajudar, ou podendo participar minimamente, você teria que ser conselheiro ou teria que estar associado ao clube lá no Tatuapé, né, a sede do Parque São Jorge. Então, em 2013, eu virei sócio com essa cabeça. Falei, um dia, cara, eu quero poder ajudar, certo? Ainda estou numa trajetória aqui de mercado financeiro, estava começando minha trajetória ali na XP, depois de liquidez BGC, mas virei sócio em 2013 com essa cabeça um dia. E depois da trajetória de XP, etc., quando eu saio da XP em Nova York em 2020 e volto para o Brasil, começo a pensar mais de como, né, ajudar, de como me envolver, etc. Tinha uma eleição em 2020, mas no final estava numa transição ali, não deu para participar daquela eleição. Em 2023, recebi um convite do amigo meu, que hoje é nosso diretor cultural, já foi o diretor financeiro há muito tempo, o Raul, de participar da chapa dele. A chapa dele tinha sido 2 vezes eleita como conselho. Para quem não sabe, são 200 conselheiros trienais, mais 104, 106 vitalícios. E esses 200 trienais, eles são eleitos de chapas de 25. Então são 8 chapas a cada triênio que são eleitas. E eu entrei nessa chapa Valores 83, do meu amigo Raul Corrêa da Silva, e participei dessa eleição. E participar da eleição foi muito legal, para começar a entender como funciona, né, essa questão ali de dentro do Corinthians. E eu faço aqui um apelo para todo mundo que está assistindo, todo corintiano, que às vezes fica reclamando do que está acontecendo, fica incomodado com a situação política do clube, mas só tem um jeito de mudar o Corinthians, estatutariamente hoje. A gente pode discutir aqui se o estatuto é o mais moderno, o menos moderno, mas também você consegue só mudar o estatuto de dentro, né? Então hoje, o Corinthians tem uma eleição trienal que só 4 mil pessoas decidem o futuro do Corinthians. Quanto mais gente corintiano se associarem ao clube, certo? E fizerem esse movimento, depois de 5 anos, eles podem tanto votar, né, para eleger os presidentes e os conselheiros, também como podem se eleger ao conselho do Corinthians e participar ativamente disso. Então só tem um jeito de mudar o Corinthians, é de dentro. Então assim, cara, todo mundo que é corintiano e que
tá incomodado com a situação e quer me ajudar a melhorar, tem que participar de dentro. Tem que ir lá no Parque São Jorge, tem que virar sócio do clube, e depois de 5 anos, cara, pelo resto da sua vida você vai poder estar lá, né? Então isso é muito importante falar. E daí, nesse movimento, eu saí como conselheiro, mas a nossa chapa não entrou. Mas nossa chapa era uma das chapas que apoiava o Augusto. Porque a gente acreditava que era importante uma mudança depois de vários anos de gestão, né, de um mesmo grupo, né, sem nenhum julgamento aqui, pelo contrário, só quero falar das coisas que a gente tem que fazer para frente. E a gente escolheu optar pelo Augusto. Então eu me aproximei dele na campanha, ficamos minimamente próximos, contei um pouco da minha história para ele. Quando eleito, ele coloca um outro diretor financeiro, muito competente, que é o Rosalá, e no primeiro semestre ali, né, da gestão, por alguns problemas ali de gestão, o grupo do Rosalá acabou, né, saindo da gestão e ele me fez o convite. Daí, assim, né, eu acho que eu consultei por volta de uns 100 amigos, assim, cara, uns 80 amigos, acho que 79 ou 99 falaram para eu não fazer, né, mas eu já estava com a decisão tomada, a paixão é muito grande, né, e falaram para não fazer simplesmente, né, pelo ambiente, né, por simplesmente ser diferente de você estar numa empresa e estar num ambiente muito político, que você precisa, né, tá muito, muito alinhado com isso. Mas aceitei o desafio com o maior prazer e tem sido um desafio, né, muito, muito complicado, mas sem dúvida nenhuma muito prazeroso também de ver algumas das coisas que a gente tem feito, a gente vai comentar aqui, já surtirem efeito, já estarem minimamente funcionando, né, ver os resultados em campo, quer queira, quer não, melhorando. Então a gente está bastante animado aí com esse começo de trabalho. Acho que antes de entrar no trabalho por si só, Pedro, acho que é legal, você tocou num ponto que o Mansur abordou aqui com a gente, né, que foi um dos caras que participou da elaboração da lei da SAF, e ele trouxe uma visão muito parecida com a que você trouxe agora, falando que os torcedores, em grande medida, entendem que, né, as SAFs agora com donos, elas vão operar de uma forma, e os clubes no modelo associativo ainda, eles têm um processo democrático, mas que permite que você tenha a participação de vários grupos, né? Na prática, o que ele trouxe como ponderação é que os clubes associativos eles já têm alguns donos. Né? No caso aqui, o Corinthians, ele pode não ter donos, mas ele tem 4 mil pessoas, como você falou, que participam das decisões políticas no dia a dia, etc., que acabam influenciando o que vai acontecer pelos próximos 3 anos e assim sucessivamente. Dentro desses 8, 9 meses que você está lá dentro, quão desafiador é para você conseguir focar no seu trabalho versus um ambiente que, não só no Corinthians, mas em todos os clubes, modelo associativo, Flamengo, né, passou por uma eleição agora super pública, o São Paulo, o Palmeiras, o Santos, enfim. Quão desafiador é, vindo do mercado financeiro com gestão e governança muito claras, é você blindar seu trabalho, focar no dia a dia e não cair no ruído político do clube, né? É um desafio, sem dúvida. Né? E eu falo para minha filha, comento com a filha, papai erra todos os dias, quando a gente fala de erros e tal, etc., porque errar é normal. E só erra quem tá fazendo. Eu acho que o maior desafio nessa cadeira e no começo para mim foi muito mais desafiador, é entender como transitar nesse ambiente. Errei bastante, eu acho que por falta de comunicação com alguns dos órgãos que são muito importantes para o clube, a gente tem muito respeito, né? É importante deixar claro aqui que a gente tem muito respeito pelo Conselho Deliberativo, pelo CORE, que é o Conselho de Orientação, pelo Conselho Fiscal, mas no começo, sem dúvida, a gente cometeu alguns erros de comunicação, a gente fez, né, deixou de eventualmente prestar algumas informações no tempo adequado, etc., que hoje a gente está cada vez mais alinhando e cada vez mais tentando aproximar e tentando fazer as coisas, né, do jeito mais correto possível dentro das normas estatutárias da associação. Mas, sem dúvida, é uma diferença muito grande, porque na minha empresa, por exemplo, cara, eu toco o dia a dia ali direto, as decisões às vezes são um pouco mais rápidas, enquanto tem um outro nível de aprovação, né, numa associação com vários órgãos competentes, muita gente boa trabalhando em todos esses órgãos. Mas sem dúvida, existe uma diferença grande em relação a isso. É uma adaptação. É uma adaptação que no começo não foi fácil. Ainda sem dúvida, às vezes, né, escapa alguma coisa, mas, cara, assim, é o desafio. É o principal desafio, acho que, da cadeira. E como é que é o dia a dia de um diretor financeiro de um monstro, né, do lado positivo da palavra aqui, como o Corinthians, né? Uma empresa tão grande, faturamento superior a 1 bilhão, 35 milhões de consumidores que te cobram de uma forma diferente do que te cobravam na XP, por exemplo, né? Então, como é que é seu dia a dia desde que você entrou no clube? É o que você falou, assim, cara, além da política existe a paixão, né? Então você tá tocando um negócio que é extremamente impactante para 35 milhões de consumidores, né? Torcedores, tô chamando de consumidores, obviamente, fazendo uma brincadeira aqui.
mas essa paixão é algo, né, que também você tem que medir muito no dia a dia para tomar as decisões também. Né? Existe sempre qualquer notícia, ela vai para a imprensa muito rápido, tem grandes repercussões, então você tem que estar sempre controlando esse ambiente também. Mas o dia a dia, falando do trabalho, a gente precisa focar no que precisa ser feito, né? E nos maiores desafios. Quais são os maiores desafios? É uma dívida muito alta, certo? Um fluxo de caixa muito apertado, né? E como você busca mais receitas e diminui as despesas, como você controla o orçamento. Esses são os 3, 4 maiores desafios que você tem no dia a dia. Então a agenda é dividida muito nisso, certo? Na dívida, a gente pode começar a entrar nos detalhes, a gente já fez coisas muito impactantes, certo? A gente dividiu a dívida em 5 grandes pilares e começou a tratar e olhar para cada um desses pilares de maneira resolutiva, certo? Como fazer. O primeiro pilar é a dívida, né, civil sem garantia, que a gente anunciou a RCE, que é uma medida de reestruturação, né, junto aos credores. Então, aprovar isso dentro do Corinthians, isso eu tenho que aqui agradecer ao Conselho Deliberativo. Foi montada uma comissão também dentro do Conselho, que ajudou a gente demais. O diretor jurídico Vinícius Cascone, o apoio do presidente Augusto. Cara, tomar uma decisão dessa no Corinthians exige muita coragem, muita determinação e muita conversa. Então a gente ter conseguido passar internamente, entrar com a RCE, foi um grande feito dessa gestão, sem sombra de dúvida. Agora estamos esperando, né, a validação do juiz em referente ao plano que a gente referendou, estamos aqui aguardando, estamos à disposição para esclarecimentos, para explicar o plano, mas sem dúvida, né, uma vez aprovado esse plano, e caso seja aprovado, é um marco muito significativo dessa gestão. Trata de maneira muito sólida uma dívida que é a dívida que mais te aperta. É aquela dívida que vem um bloqueio judicial, que trava a sua conta, que você não consegue operar. Então, assim, né, destravar isso e ampliar o prazo, certo? Isso é muito significativo e ajuda muito no quê? No fluxo de caixa, que é o dia a dia do clube. Então esse é o ponto número 1. Aí a gente entrou com outro projeto que é muito legal, que é na CNRD, certo? CNRD é o órgão da CBF, certo? Que vincula toda a negociação de resolução e dívidas em relação a clubes brasileiros, certo? Jogadores, direitos de imagens, tudo, e agentes aqui no Brasil. Então a dívida CNRD é outro pacote, é menor esse pacote. O programa que a gente fez na CNRD é em torno de 70 milhões contra quase 400 da RCE, mas também já é um novo jeito de você olhar para essa dívida, negociar essa dívida, prolongar esse prazo. O que a gente queria dar um recado muito forte para os credores é falar assim, eu tô aqui, eu sei que eu devo, eu quero te pagar, só que eu não consigo te pagar no jeito que está combinado aqui, certo? Eu preciso de prazo para te pagar. Então isso é o mais importante, né? Que o Corinthians assumir isso e falar, eu estou aqui para liquidar com vocês, eu estou aqui para montar um plano e pagar vocês, mas eu preciso de prazo, me ajudem, certo? Até para encaixar dentro do fluxo de caixa. Então esses são, né, os principais contornos. Daí tem os outros que a gente está trabalhando, como, né, um planejamento tributário, né, um pouco mais agressivo, uma negociação que a gente está fazendo com a PGFN, ainda em andamento. Quando tiver mais detalhes a gente vem aqui falar. Temos que olhar para a dívida da Arena, certo? Depois a gente pode comentar um pouco aqui as ideias da Arena, mas temos que olhar para a dívida da Arena, é uma dívida muito alta. Existe um esforço muito grande, e a gente pode comentar daqui a pouco também sobre a vaquinha da Gaviões, um super apoio da torcida, sendo muito bem sucedida. Eu acho que tem, né, ainda vários caminhos que serão feitos ao longo do ano em relação a marketing a isso, mas eu acho que tem outros caminhos complementares à vaquinha da Gaviões também, e a gente pode comentar isso daqui a pouco aqui. Eu acho que esses são os principais pilares aqui que a gente tem que falar, e estamos fazendo, e estamos muito felizes de estar, né, conseguindo endereçar grande parte disso. Acho que você usou um termo muito legal aí, que é ter uma abordagem resolutiva, né? Você ser intencional na abordagem do problema, né? A gente vê, né, diversos dirigentes historicamente empurrarem o problema para frente, né? Como a gente vem no modelo associativo em que passa um período, vem outra gestão, é comum que você tenha, né? Ou era comum antigamente que você tivesse ali essa abordagem de vou focar em ganhar agora e para frente o próximo resolve, né? Sem essa abordagem resolutiva. E a gente falou muito aqui em diversos episódios, né? Abordando na época da chegada do Memphis, né, na época de vários movimentos que o clube estava fazendo com a mudança, né, para entrada e transição para a LFU, que acho que é legal a gente abordar também,
que é uma série de problemas muito complexos que tem que ter uma abordagem resolutiva. Então é isso, né? Tenho que pegar uma dívida de 2,4 bilhões de reais e fracionar ela entre a CNRD aqui no Brasil, entre a arbitragem na FIFA, entre a RCE, entre a Arena, né? E ter estratégias para cada uma delas, que é exatamente o que vocês estão fazendo. E nesse contexto... Acho que o único que eu não comentei desse é a FIFA, que a gente também está, né, obviamente, olhando para essas dívidas FIFA. Essas dívidas FIFA, né, tem o efeito do transfer ban, e que é muito prejudicial ao clube. Então a gente precisa estruturar também um caminho de matar essas dívidas FIFA, né, e através de um funding, através de alguma estrutura, para acabar com esse problema. Também estamos olhando muito isso também, né, Pedro? E sem dúvida é um outro jeito também de aliviar esses problemas que apertam demais. E a FIFA, sem dúvida, muito por causa do transfer ban, é algo que incomoda demais. A gente está atrás de uma solução para esse caminho. E aí eu ia colocar em números, né, só para facilitar para quem está ouvindo a gente também, mas a gente está falando da dívida de 2,4, por volta de 400 milhões de reais indo para a RCE. A dívida da Arena, ela transita ali em torno de 700, né, grandes números, é mais ou menos isso. A gente tem CNRD Brasil, que você falou, 70 milhões, então aí estamos em metade da dívida, 1,2. O que tem além disso? Né? Tem o tributário, né, que você falou que tem essa negociação em andamento. Entre 800 e 900. Então aí já chegamos perto do número completo. O resto é a dívida, a FIFA e mais a civil com garantia, né? Tá. O que não entra na RCE. Que não entra na RCE. Perfeito. Então, assim, todos os números que eu tô falando aqui, é importante deixar claro que a gente está fechando os números de 24, fechando o balanço de 24. Claro. As contas têm que ser aprovadas pelo Conselho Fiscal, pelo CORE e pelo Conselho Deliberativo. Então a gente vai falar aqui de estimativas dos números. Obviamente que esses números, parte deles foram apresentados no orçamento, que foi aprovado em dezembro de 25. Então eu gosto de fazer esse disclaimer, porque é muito importante estar muito alinhado com os órgãos internos do Corinthians, e a gente não quer aqui, né, passar por cima de nada. Aqui são tudo conversas, né, para explicar um pouco do que está acontecendo, mas... Até porque, naturalmente, 3 meses depois, os números vão mudar um pouquinho. Sim, né? É normal, a gente ainda está na fase de fechamento. Exato. Né? Então não tem os números fechados 100% ainda de 24, e depois, obviamente, eles têm que ser aprovados ainda pelo Conselho. Boa. Você ia puxar alguma coisa? Não, eu ia pegar a primeira pergunta da sua lista aqui em relação a qual era a situação, né, quando o Pedro chegou, e perguntar dentro desse contexto, porque logo na semana que o Pedro foi anunciado como diretor financeiro, o Corinthians também anunciou a migração para a estrutura da LFU, né? O Corinthians vinha ali trabalhando com a Libra e optou, por algumas condições, a aderir ao bloco da LFU e participar daquele lado das negociações de direitos. Então, dentro desse contexto, né? Você chegou lá e aconteceu esse movimento, como é que foi essa primeira semana no trabalho lá em julho do ano passado? É verdade. Eu fui anunciado acho que no dia 3 de julho, mas acho que eu comecei efetivamente um pouco antes, ali no dia 14, eu já estava ali no dia a dia, esperamos um pouco para anunciar. E acho que a questão da LFU veio um pouco depois, não meio de julho, ali por ali. Eu participei bem no final das negociações da LFU, as negociações já estavam bem avançadas, feitas, acho que de maneira muito boa pelo presidente Augusto, pelo diretor jurídico, na época secretário-geral Vinícius Cascone, e pelo ex-diretor financeiro Rosala. Acho que foi uma decisão muito corajosa do Corinthians. O Corinthians já estava pré-acertado com a Libra e decidiu trocar, e o Corinthians, com essa mudança para a LFU, virou, né, pelo menos nos próximos 4, 5 anos, o clube número 1 do Brasil em receitas no Campeonato Brasileiro. Mais que qualquer outro clube, em qualquer posição que você compare. Então, assim, foi uma vitória muito grande esse processo na LFU, foi uma decisão muito difícil, porém uma decisão muito acertada. Muito acertada. Eles concluíram as negociações agora, certo? Então, até então, obviamente, era uma estimativa do que eles fariam, mas conseguiram sim negociar. Mas acho que o mais importante do que isso agora, isso aí já está feito, já somos, né, LFU, etc. É o próximo passo disso, né? Que, na minha opinião, destrava muito valor para todos os clubes do Brasil, esses 2 blocos. Hoje não são 2 ligas, hoje são 2 blocos de negociação de transmissão de TV, certo? Esses 2 blocos de transmissão de negociação de TV têm que se transformar em uma liga. O Brasil precisa ter a Premier League deles. Né? Isso destrava muito valor para os clubes, mas muito valor. Né? Em todos os tipos de negociações futuras, em negociações de direitos internacionais, em vários outros caminhos que hoje os clubes não têm. Então acho que esse é o grande desafio, né, de quem está à frente da LFU, e o Corinthians tem uma influência muito grande lá, e quem está à frente da Libra,
né, de se acertarem e transformarem isso para que em 2026 ou 2027 a gente comece com uma liga única, né, organizada por esses 2 blocos. Então acho que esse é o grande próximo passo do futebol brasileiro. E eu acho que o potencial do futebol brasileiro é absurdo. Eu acho que o Brasil, sem sombra de dúvida, pode estar entre as 3 maiores ligas do planeta. Bem organizado, bem feito, dado o potencial do consumidor nacional, mas também pela geração de talentos que a gente tem, pelo histórico nosso e pela quantidade de fãs que a gente tem no mundo inteiro. Esse produto bem trabalhado, ele pode ser sim, cara, na minha opinião, uma das 3 maiores ligas do planeta. E isso destrava muito valor para os clubes. Isso daí já cruza muito com o que a gente falou no episódio com o Sica, né? Sim. Que é exatamente isso, uma possível unificação colocaria o Brasil aí num top 3 de ligas. Ô Pedrão, eu só queria insistir aqui na primeira pergunta, só para não passar batido, que eu lembro quando a gente entrevistou o ex-diretor financeiro do Palmeiras no ano passado. Ele falou que quando ele chegou lá, ele encontrou um clube na UTI, né? Então respirando por aparelhos. Quando você chega no Corinthians no passado, né, você falou um pouquinho antes de julho, né, ali no meio de junho, como que era a situação do clube? A situação era difícil, sem sombra de dúvida. E só sentado na cadeira eu vejo as dificuldades que os ex-diretores financeiros, os ex-presidentes passaram. Por isso eu não quero estar aqui falando mal das gestões anteriores. Pelo contrário, são muitas dificuldades e é muito difícil de gerir. Quando eu cheguei, obviamente, a dívida era muito alta. A dívida ainda cresceu um pouco no segundo semestre, mas a dívida já era muito alta, por volta de 2,3 bi. Problema de fluxo de caixa muito grande. E pior, futebolisticamente, o clube numa situação ruim, né? E acho que quando eu dou a entrevista coletiva assumindo ali a posição, o Corinthians estava em 19º lugar do campeonato, se não me engano. Né? Ou seja, penúltimo lugar do campeonato. E sabe que o Corinthians em 19º lugar, assim, né, é uma tragédia completa. Né? Com o primeiro semestre difícil, obviamente, de uma gestão nova, chegando, se adaptando, mas que teve dificuldades no Campeonato Paulista. Né? Não se classificou, né? Não, quase brigou para não cair, pra na não verdade, cair, né? verdade. No Campeonato Paulista. E a gente tem um desafio da janela. Primeiro, eu tinha que sentar e tentar entender o tamanho do buraco, por mais que a gente tivesse alguns materiais muito bem feitos, né, pelas gestões anteriores e pelas consultorias anteriores, eu queria ter a minha visão. Então, com a minha visão, obviamente, eu precisava de uns meses ali para sentar e fazer as minhas análises e ter a minha apuração. E entrou ali Álvares Marçal com a gente, né, para fazer também essa apuração junto com a gente, que tem ajudado muito até hoje. E esse diagnóstico ia levar um tempo, né? E como que no meio de uma janela, com o time na 19º lugar, como que você, né, planeja o futebol, certo? E planeja o financeiro do clube, e sem a visibilidade exatamente do tamanho do buraco, nem do fluxo de caixa, etc. Então o que a gente fez? A gente tomou uma decisão ali, junto com o Fabinho Soldado, junto com o presidente, e falou, olha, presidente, a gente precisa mexer, certo? Precisamos contratar. Então, cara, assim, dentro do que eu tô vendo aqui, a gente deu um orçamento de 20 milhões de reais de contratação de déficit para aquele ano a mais do que já era. Ou seja, eu tinha uma folha de X, eu poderia fazer X mais 20 milhões de gastos a mais, ou incluindo luva, incluindo etc. E, obviamente, se eu vendesse alguém, isso poderia ser composto do outro lado, certo? Então, assim, precisamos fazer assim, não dá para crescer mais que 20 milhões esse déficit. Então, essa foi a primeira grande coisa que a gente fez. E a gente ia controlando isso a cada contratação. Entrou, vai entrar quanto salário esse ano? Olhando para 24 primeiro. Depois 25 a gente vai olhar, etc. Então, isso foi um desafio muito legal. Eu acho que a gente fez uma janela muito boa, que mudou bastante a cara do time, certo? Dentro dessas condições, tivemos uma venda muito alta também que colaborou, que foi a venda do Wesley, e contribuiu muito no orçamento. E conseguimos trabalhar bem e depois, obviamente, né, os resultados vieram. Acho que foi um segundo semestre muito satisfatório aí no final, principalmente, em relação aos resultados esportivos. Eu acho que, na minha opinião, obviamente, a janela de transferências do Corinthians no segundo semestre foi a melhor do Brasil. Porque olhando ali em números, o Corinthians ele vendeu mais do que ele contratou. Você falou do Wesley, também vendeu o Felipe Augusto, o Raul Gustavo, o Fausto Vera. Eu não lembro se teve mais algum outro jogador. E, assim, quase todos os jogadores eles chegaram para jogar, né? O Hugo Souza, o Memphis, o Carrijo, o Martinez, enfim, todos os jogadores que vieram para somar. E isso até ajudou, acredito eu, no planejamento para 2025, né? Porque se olha a janela de transferências do Corinthians em 25, ele não contratou nenhum jogador novo, né? Teve ali o gasto com a compra do Kaká, que exerceu ali o poder de compra dele de 4 milhões de dólares, mas ele não precisou ali fazer
nenhuma contratação, a ideia mesmo era manter o elenco. Então, Eu quero comentar isso porque isso é claro. muito importante. E pense que no primeiro semestre ali da minha gestão, muita adaptação, muito entender, muito diagnóstico, etc e tal. Também em alguns momentos, né, até o acompanhamento do orçamento de todas as áreas, etc, cara, às vezes ficava em segundo plano e a gente está muito focado nisso agora também. Então essa austeridade é muito importante até para o plano do Corinthians. Então a gente está com um orçamento muito forte de diminuição de despesas em todas as áreas do clube. Isso é mostrado para quem está de fora nessa janela, por exemplo. O único clube que não contratou nessa janela da Série A é o Corinthians. Nenhuma contratação até agora. Obviamente que às vezes tem uma conversa ou outra, necessidades. E a gente é muito cobrado. Pô, falta o lateral esquerdo, falta o lateral direito, falta isso, falta aquilo, joga um jogo mal, pô, tem que contratar zagueiro. Cara, a gente montou um time muito competitivo, certo? A gente montou um time muito competitivo no passado e a gente tomou a decisão de fazer o mínimo possível. O esforço grande dessa janela era manter o time, esse é o time que a gente montou. Lembrando que a gente não foi campeão do segundo turno do Campeonato Brasileiro por um gol do Botafogo aos 47 do segundo tempo, senão o Corinthians teria sido campeão do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Ou seja, esse time é muito competitivo, certo? Mas não dá para ganhar, jogar bem todos os jogos, certo? Tem jogo que vai ter, né, um deslize aqui, outro ali, mas o time tá muito unido, muito forte, o elenco tá muito bem. Eu acho que muito unido com a torcida também, que era um dos pontos que você tinha trazido, quando a gente falou antes do episódio. Sim. E então isso já mostra a nossa alteridade, já mostra nosso controle, já mostra nosso olhar para o orçamento de maneira diferente para esse ano. É muita pressão e você não fazer nenhuma contratação até agora. Pode ser que surja uma contratação, outra, a janela ainda está aberta, mas isso já mostra esse caminho. O único clube até agora, com 45 dias de janela, que não fez nenhuma contratação. Ô, Pedrão, só aproveitando esse gancho todo, eu vou pular algumas etapas aqui. A gente está gravando hoje, é sexta-feira, e 2 dias atrás foi noticiado na imprensa que o Corinthians recebeu uma proposta pelo Rodrigo Garro, uma proposta do Zenit, de 25 milhões de euros, que teria sido rejeitada pelo clube. Realmente chegou essa proposta? Chegou? Bate pronto, chegou. Sim, chegou. Chegou. Como que é, então? Você já falou que a ideia era não gastar tanto com o elenco, até pelas contratações do ano passado, fazer um orçamento mais apertado. E como que é o Corinthians na situação financeira que ele tá? Ele recebeu uma proposta que acredito que seria a maior venda da história do clube, né? 25 milhões de euros pelo Garro. E ao mesmo tempo falar, a gente não vai vender porque a gente sabe da importância técnica que o Garro tem. Foi o melhor jogador do Corinthians no ano passado, o homem de confiança ali do Ramon e do Emiliano Dias. Como que você trabalha ali nesse equilíbrio de estamos com dívida, mas também não podemos desfazer do elenco? Eu acho que eu vou falar da minha parte financeira, que é a questão do futebol, a decisão do jogador, a decisão do presidente, a decisão do diretor de futebol, a decisão deles, né, de como fazer e quando fazer, né? A minha orientação financeira, inclusive o que eu botei no orçamento para a gente fechar o orçamento, só para vocês entenderem, o ano passado a gente fez por volta de 330 milhões de reais de venda de jogadores. Eu coloquei no orçamento desse ano algo muito menor, o suficiente para fechar as contas, baseado no que a gente está acreditando que a gente vai reduzir despesas. Eu coloquei 180 milhões de venda, certo? Esses 180 milhões de venda, pelo fluxo de caixa, obviamente, se fosse em janeiro, agora ou fevereiro, uma parte disso, melhor. Mas eu tô olhando para o orçamento do ano. Sim. Certo? Se eu não fizer nenhuma venda agora em janeiro, eventualmente no meio do ano, eu preciso fazer uma venda. Eu preciso completar esse orçamento de 180 milhões de reais, certo? Então, a decisão esportiva, eu não quero comentar do presidente, do Fabinho Soldado, né, dos próprios treinadores, do próprio jogador, que eventualmente também né, tem a decisão dele de querer sair ou não querer sair. Então, a gente está muito atento a isso, a gente precisa fazer vendas ao longo do ano, certo? Mas tem uma janela, que é inclusive a janela que pega-se mais valor e que acontece mais negócio, que é a janela do meio do ano. Então eu não preciso apressar uma venda agora, certo? Sendo que eu tenho coisas muito importantes, esse time ainda precisa, né, conquistar mais resultados, etc. Então a gente está muito confiante para esse ano. Porém, cara, assim, eu tenho financeiramente falando como trabalhar isso, né? Se não é agora, no meio do ano. Então, acho que esse é o caminho. Isso para não falar na importância de manter o pilar do time para você ter o ciclo virtuoso acontecendo aqui, né? O time mais competitivo ganha mais, torcida mais satisfeita, mais engajada, vai mais no estádio, consome mais, valoriza a marca. Lembrando que o orçamento, eu tô falando do pilar que eu coloquei nele na linha de venda de jogadores, 180 milhões. Mas eu também coloquei um pilar que eu
que eu fiz algumas assunções no orçamento, que é, por exemplo, que eu vou chegar até oitavas da Libertadores, que eu vou chegar até as quartas da Copa do Brasil, que eu chego na semifinal do Paulista. Qualquer resultado melhor que isso Uhum. é mais dinheiro que entra e, obviamente, eu posso flexibilizar Claro. do outro lado, certo? Então, um time mais forte também tem condições de alcançar mais, né, brigar por mais e, com certeza, trazer mais receitas, porque cada fase que você vai passando desses campeonatos, você vai ganhando mais dinheiro. As previsões, né, já trazendo aí todos os campeonatos, no Paulista é semifinal, Copa do Brasil quartas de final, Libertadores oitavas e Brasileiro oitavo lugar. É muito importante deixar muito claro que isso são previsões orçamentárias financeiras. Uhum. Obviamente que a ambição do time, do elenco, etc., Sim. é ganhar tudo, sim. certo? Uhum. Né? Esse é o objetivo, né, do futebol. Mas, financeiramente, a gente precisa colocar no orçamento, né, algumas situações, certo? E é isso que a gente fez. Até porque o investimento é feito para gerar algum resultado, né? Exato. Então você tem a despesa, Exato. você precisa ter a Exato. receita do outro lado. E acho que tudo que o Pedro tá falando, Marcelo, é muito legal, porque ele separou no começo os 3 pilares principais do trabalho dele, né? Que é cuidar de uma dívida, gerir uma dívida muito alta, ter muita atenção por um fluxo de caixa que estava estrangulado, apertado e tem uma pressão ali por conta do próprio passivo, e o cumprimento de orçamento, austeridade, né? Que hoje no futebol, não só no Brasil, né? Sendo justo, no mundo inteiro, Sim. é uma dificuldade, né? Você tem clubes gastando cada vez mais, o dinheiro inorgânico de SAFs, de investidor, novos modelos de geração de receita, tudo isso inflacionando bastante o mercado. E a gente estava falando aqui na semana passada, né, falando bastante sobre isso, sobre como o Grafietti até usou a expressão, né, da bolha do futebol brasileiro, agora saindo um pouco de Corinthians e falando mais do todo, né? Você está enxergando um mercado inflacionário, né, um mercado que está tendo dificuldade de ser austero, como vocês estão sendo no Corinthians agora, porque ao mesmo tempo que o Corinthians não contratou ninguém, a gente tem exemplos aí de um Botafogo que gastou 400, 450, 500 milhões de reais, né? O exemplo do Palmeiras, que tem outra capacidade financeira hoje, gastando muito também. Então, você entende que o futebol brasileiro hoje ainda tem essa dificuldade para ser austero, ou ele está gastando um dinheiro que ele poderia gastar no momento atual? Eu não tenho uma visão 100% consolidada nisso. Eu acho que talvez a gente tenha que, em algum momento, com essa nova liga, né, uma vez criada, criar mecanismos mais claros, né, que deixem isso mais transparente. Mas hoje eu acho que está todo mundo usando as regras, certo? Se existem as regras e se existe isso, eu acho que está no jogo fazer. Está no jogo fazer. Eu acho que tem gente gastando mais, tem gente, né, dentro do orçamento, tem gente que em algum momento gastou mais, mas está buscando o orçamento. Eu acho que vai de cada um, mas eu acho que é importante, em algum momento, né, olhar para os modelos lá de fora, bem-sucedidos, né, de fair play financeiro e adaptar o futebol brasileiro e adaptar. Né, acho que isso vem com a liga. Acho que isso naturalmente vem com a liga. Perfeito. Pedros, né? Pedro Silveira e Pedro Oliveira. Eu ia partir para a próxima pergunta aqui, só que estão me chamando aqui no ponto aqui. Ah, é? É o homem é o VAR, o homem da cabine do VAR. Ele falou: não, peraí, passou alguma coisa aqui, eu preciso fazer uma pergunta pro Pedro Silveira. Então, Bruno Chatac, da cabine do VAR, aqui ó, janela do VAR aberta. Pode vir, senhor Bruno Chatac, venha fazer sua pergunta para Pedro Silveira. Pode vir mesmo, Bruno Chatac. Tá tímido hoje? Fica à vontade. Aqui, ó. Voltando aqui para E aí, Bruno? Tradicional aqui da bancada. Pedrão, em primeiro lugar, prazer te ter aqui com a gente, né? Legal, cara. Obrigado. Confesso que, a princípio, o VAR aqui como bom advogado, a primeira coisa que eu pensei foi em logo fazer uma pergunta associando aí a RCE, a recuperação judicial, mas realmente a resposta ela foi muito boa e acabou gerando até uma outra reflexão aqui, né? Ao contrário do que a gente tinha ali no começo da gestão, até conforme você falou, tô aqui olhando ainda a casa, entendendo quais são as dívidas realmente que estão me estrangulando, quais que não são. O resultado em campo ajudou muito no segundo semestre do ano passado, mas ali no burburinho de rede social, esse amante aqui do Twitter, a gente vê muitos pedidos para que o Corinthians observe ali o rito que foi adotado principalmente por Palmeiras, por Flamengo, quase há uma década atrás. E convenhamos, era um momento em que as receitas elas eram muito menores no futebol, era um outro universo. Então, esses dois clubes literalmente tiveram que fechar a torneira, dar 2 passos atrás para depois ter um protagonismo no futebol, no momento que até o Corinthians era relevante. Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Se você, de fato, está estruturando cada um desses 5 pilares da dívida, se você, de fato, está conseguindo fazer um time competitivo,
E se a gente, por um outro lado, tem muita preocupação com esse 2,4 de dívida, explica um pouquinho aqui acho que para os amantes assim, né, do futebol, mas também para o torcedor do Corinthians, como que você vê esse cronograma de reestruturação? E quando eu falo isso, me colocando aqui no lugar do torcedor, é como se eu soubesse o que teoricamente a gente tem aí por vir em cada um dos anos, em cada uma dessas etapas, né? Uma coisa que eu falo muito, até como torcedor aqui do Flamengo, né? É uma coisa aberta que todo mundo sabe. O torcedor do Flamengo, ali nos anos de 2014, 2015, a gente sabia que o time estava ruim, a gente sabia que aquela dor ia chegar, mas a gente sabia que era um projeto. Quando a gente vai ali mais ou menos para 2018, a cobrança começa a ficar mais forte. Olha, eu esperei, a gente fechou a torneira, eu comprei o tijolinho, sócio-torcedor, mas agora a gente quer resultado em campo. Então, voltando aqui 10 passos atrás, aonde que hoje o Corinthians está e qual que é essa expectativa que a torcida pode ter desse programa que agora eu estou convencido que está acontecendo, né, de reestruturação. Legal, obrigado pela pergunta. Não. Eu acho que o próprio Fred, que participou desse movimento do Flamengo, na nossa coletiva de apresentação em julho do ano passado, ele falou, na visão dele, obviamente era um assessment inicial ali, que a visão dele, o Corinthians de hoje está muito melhor do que o Flamengo lá atrás. Embora os números sejam muito maiores, estamos falando de outros níveis de receita do futebol, né, de outra situação. Então eu acho que o Corinthians está um estágio um pouco melhor que o Flamengo, e também por uma janela muito competente, como a gente comentou. Hoje existe um time competitivo, certo? E se esse time não fosse competitivo agora, talvez a gente tivesse que fazer sacrifícios, né, enxugar um pouco, manter enxuto o negócio e, eventualmente, né, não sei onde estaríamos disputando esse ano que vem, mas por muita competência do scout, do Fabinho Soldado, de tudo que foi feito na janela, existe um time competitivo, mas um time que, né, administrativamente e financeiramente, olhando da parte da gestão, vai ser austero. Não vai fazer mais grandes loucuras, né? Com grandes patrocínios, eventualmente, etc. Ok. Se não, não. Se não, vai ter que manter orçamento, austeridade em todas as áreas do clube. Futebol, obviamente, vem a principal receita e vem a principal despesa, mas existem outras áreas do clube também que estão sendo olhadas e a gente pretende fazer, né, cortes e manter a austeridade. Então, acho que o Corinthians está numa posição melhor que o Flamengo estava lá em 2013, 2014, mas que requer muito cuidado, requer muita atenção. Eu acho que é um processo que vai levar alguns anos, essa reestruturação. Eu espero que esse ano seja o primeiro de muitos anos que a dívida comece a cair. Porque a dívida vem numa tendência de subir. Uhum. E eu tenho um desafio maior, que o CDI médio do ano passado, e minha dívida não é CDI, vocês sabem disso, certo? Minha dívida é maior que o CDI. Mas o CDI médio do ano passado foi perto de 11. Qual vai ser o CDI médio desse ano? 14. 14, Com 15? certeza, mano. Né? Então, 3 pontos no CDI numa dívida de 2,4, faz a conta quanto a mais. Ano passado eu paguei 280 milhões de juros. 280. Um número muito forte. Esse ano, Em cima de uma receita de pouco mais de 1 bi. exato. Esse ano eu posso ser que eu pague 350, 400 milhões de reais de juros. Então, eu fiz um alerta numa reunião recente pro Core, que é o nosso conselho de orientação, que a gente precisa sentar e falar sobre esses juros e essa dívida e como a gente vai tratar. E buscar, além dessas reestruturações, buscar outras soluções. Eventualmente, um fundo imobiliário, talvez seja a hora de falar, Uhum. né, de vender, nem que seja por um tempo. Vender eterno, claramente, não é um caminho. Né? Mas se eu vender 30% da arena para os corintianos virarem donos da arena, vários CPFs, e eu captar dinheiro com isso, liquido eventualmente a dívida da Caixa, sobre algum dinheiro para reestruturar algumas dívidas, né? Ou para diminuir as dívidas, conseguir fazer leilões reversos nas dívidas, pagar com desconto algumas dívidas, talvez seja um caminho que a gente precise fazer esse ano. Porque 14% de juros numa dívida de 2,4, 2,5, no final a gente vai ter o número mais apurado aí, em breve para apresentar para os órgãos internos primeiro, é muito preocupante. É muito preocupante. Então a gente precisa tratar com muita seriedade e a gente está com essas conversas internas e vamos fazer mais e a gente precisa esse ano, né, olhar com muita atenção. E até alongando um pouco esse assunto,
agora, quando você fala aí do torcedor participando como eventual até dono aí da arena, me vem na cabeça a reforma tributária, né? A gente sabe que para os clubes de SAF, né, a gente tinha aí uma alíquota em 5, que ela vai acabar subindo para 8,5, mas o que ninguém está falando é que a alíquota para as associações ela vai aumentar ainda mais, né? Então, quando a gente fala aqui que os juros vai bater 14, o déficit tributário, né? Não o déficit, mas a carga tributária, ela também vai aumentar. Você vê, talvez, até uma possibilidade de casar um movimento até de uma transformação, não numa SAF, como a gente chama, mas num veículo que possa absorver uma carga tributária menor e, eventualmente, até absorver um pouco dessa sociedade da arena, porque, caso contrário, algumas associações vão ter problemas seríssimos a longo prazo de ordem tributária, né? Deixa eu só pontuar algumas coisas para entrar na sua questão. Primeiro, um fundo imobiliário da arena precisa ser conversado internamente, ter todas as aprovações dos órgãos internos. Eu gosto de repetir isso, porque isso é muito importante. A gente quer trabalhar muito próximo de todos os órgãos, né? E dizer que esse fundo imobiliário seria algo, sem dúvida, que o Corinthians teria uma opção de recompra disso, não seria uma dei eternamente 30%, né, de toda a receita do estádio para os torcedores, etc. Não, em algum momento, o Corinthians se organizando daqui 10 anos, com uma situação muito mais confortável, o Corinthians pode recomprar, né, isso, então a gente tem que pensar numa solução dessa, como fazer isso. Acho que esse é um caminho muito bacana da gente pensar. E tributariamente, primeiro, vamos falar de SAF. SAF não é um assunto dentro do Corinthians. Perfeito. Né? SAF não é discutido e não vai ser discutido dentro do Corinthians. Eu acho que o Corinthians, junto com um ou outros 2 clubes aqui no Brasil, não precisam falar de SAF dado ao tamanho que tem, a condição que tem, etc. Isso não quer dizer que a gente tem que manter uma gestão muito profissional lá dentro, né, com pessoas gabaritadas, etc. Mas SAF não é uma discussão, apesar, né, de alguns benefícios, como você disse, o tributário, né, na questão contra o associativo. A gente está, né, nessa negociação tributária que eu acho que vai ajudar muito. Estamos finalizando essa negociação. Esperamos em breve poder anunciar isso. Vai ser uma grande negociação para o Corinthians. E eu acho que, cara, a gente tem que ficar atento, né, aos aumentos de tributos. Eu acho que são coisas que vêm mais para frente, embora a reforma tributária, né, tenha sido aprovada, ainda leva um tempo para começar a vigorar. Na hora certa, cara, uma coisa é a seguinte: vou chegar nesse aumento de tributo com qual dívida e com qual situação financeira, certo? Claro. Se eu conseguir melhorar muito a situação financeira esse ano, talvez esse impacto seja muito menor no nosso dia a dia. Sim. Certo? Meu sonho era até você pegar aqui a deixa, porque achei até que você fosse falar aí do IPO, alguma coisa, até porque isso também é uma coisa também que sempre se falou assim, né? Quem defende um pouco, a gente fala de SAF, mas a gente até citou a situação tributária, mas todo corintiano que eu vejo defendendo qualquer outra modalidade que não seja associação, é que eventualmente em bolsa os corintianos comprassem as ações do clube, né? Então, foi até uma quase que uma pegadinha aqui. Também não é um assunto. Também não é um assunto hoje. A gente tem muita coisa para fazer antes de discutir qualquer outra coisa. Acho que dá para resolver e dá para melhorar muito a situação dentro da associação, dentro, né, com a ajuda dos órgãos internos, do jeito que é feito hoje. De novo, cada vez, quanto mais gente estiver lá dentro ajudando, melhor. Né? Então faço esse apelo aos corintianos aqui que amam o Corinthians como eu e que estejam cada vez mais lá dentro com a gente, virem sócios do clube para participar do dia a dia também, né, e exercer sua influência lá. É muito importante isso. Mas acho que o clube segue do jeito que está e tem condições, sim, né, embora pareça tudo muito grande e tudo muito preocupante. A gente, quer queira, quer não, desde que eu cheguei, certo? A gente atrasou um salário. Então a gente montou um fluxo de caixa muito forte, a gente estuda o fluxo de caixa todos os dias, a gente sabe para onde a gente tem que correr, certo? Esse é um trabalho diário do meu time. Diário, de entender, cara, como é que tá o caixa, quais são os próximos grandes vencimentos, o que fazer, o que não fazer, e o mês que vem, e abril, e maio. Tô sempre olhando 3 meses para frente, porque eu sei que vou ter um problema em maio, tá bom. Eu brinco, quando eu cheguei não tinha dinheiro para setembro. Aí empurrei para novembro, aí empurrei para janeiro. Aí tivemos um bloqueio grande no final de dezembro que acabou atrapalhando o salário de janeiro. Resolvemos. Tô vendo meu problema agora ali em abril, maio. Já estamos correndo atrás de resolver, certo? E assim vai. Porque pagar funcionário e salário em dia é o mínimo. Claro. É o mínimo. Mas é o mínimo
que faz muita diferença no dia a dia. Faz muita diferença no elenco, faz muita diferença na disposição. Então isso a gente não abre mão. Esse é um trabalho muito forte que a gente vem fazendo em relação a isso. Então isso é interessante falar disso também. E tem um ponto importante que a gente sempre reforça aqui também, que né, modelo societário é uma coisa e modelo de gestão é outra, né? Sim. O que o Pedro está descrevendo aqui é gestão. Sim. Né? Você ter uma visão muito clara do seu problema, atuar em cima do problema. Sim. Né? Eu gostei muito da sua expressão antes de ser resolutivo em relação ao problema. Sim. Coisa que nem todos os clubes são. Então, independente de ser uma SAF, ser uma associação, né? Independente do veículo, é fundamental ter gestão e atuar em cima dos problemas que são todos complexos no dia a dia. E até, eu vou pegar um gancho já que a gente falou de fundo imobiliário, eventualmente, aí para a Arena, seria legal entender o contexto envolvendo a vaquinha também, né? Porque ela foi um assunto tão falado no final do ano passado, ela continua aí andando, né? O Marcelão até colocou o número atualizado aqui, né? De captação de 37 milhões de reais até o momento, que é um número incrível, na minha opinião, né? Prova aí o tamanho da potência, da relevância da marca Corinthians e da relação que o Corinthians tem com a torcida. E acho que seria legal entender como começou essa conversa, né? Como que o clube abraçou isso. Vocês, claro, participaram efetivamente desse processo junto com a Caixa e foi um ponto que a gente falou bastante aqui, né? Não, independente de chegar a 10, 30, 100, 500, 700 milhões, qualquer valor que entre aqui, a mobilização da torcida para apoiar o clube no processo de reestruturação já é muito relevante para o seu dia a dia, imagina, né? Foram 45 boletos pagos, né? Exato. Não é pouca coisa, né? Olha, eu quero destacar muito a vaquinha. Primeiro, quando eu falo de um fundo imobiliário, quando a gente começou as conversas lá atrás com a Gaviões sobre a vaquinha, eu já tinha contado para eles desse projeto, que esse projeto poderia vir e seria algo complementar à vaquinha. Uhum. Eu acho que a Gaviões, e junto com a torcida do Corinthians, está mostrando a sua capacidade. Eu acho que está no começo do projeto, estão aprendendo muito, eu acho que ainda vai melhorar muito, eu acredito muito na vaquinha. E queria parabenizar o trabalho da Gaviões aqui, em nome do seu presidente, do Alê, do seu diretor jurídico Edson, da Natália, que participa muito do dia a dia com a gente. Eles botaram de pé um feito, algo muito legal, algo muito bacana. A campanha do Arena, sem dúvida, está sendo muito bem feita, eu acho que vai melhorar ainda mais. E é um grande projeto. Obviamente que a gente teve que trabalhar muito a quatro mãos com eles, e a gente trabalhou muito intensamente junto com a Gaviões, porque tinham várias instâncias, né? Na época do começo do projeto ainda não tinha RCE. Uhum. Então existia muito medo de qualquer dinheiro pro Corinthians ser bloqueado. Então a gente tinha que trabalhar isso nas esferas jurídicas, certo? Além disso, é uma quitação de uma dívida com a Caixa. Então você tinha que envolver a Caixa, certo? E como fazer esse trâmite? Né? Como fazer toda a parte, né, de tecnologia, toda a parte jurídica da própria Caixa. Então foi um trabalho muito legal, muito bacana, foi um prazer enorme participar desse projeto. Hoje eu faço parte do Conselho Fiscal da Vaquinha, a gente tem atualizações, estamos sempre acompanhando muito de perto e eu acho que é um super sucesso essa campanha e espero que continue muito forte aí, ajudando a gente, ajudando o Corinthians, e que tem essa torcida que literalmente move montanhas, né? E é uma montanha de dinheiro que está sendo movido pela torcida Exato. pro clube. Não, e o Marcelão falou em 45 boletos pagos. Acho que é legal explicar o que são exatamente esses boletos que estão sendo pagos pelo recurso que está vindo da vaquinha. Né? O que a gente faz? A cada 1 ou 2 dias, todo o recurso que entra, ele vai para uma conta, né? Agora eu não lembro exatamente se a conta é do fundo ou do Corinthians, na Caixa, e a cada 2 dias a dívida é paga. Né? Então existe um principal da dívida. Então o dinheiro não fica parado, né? Ele O vai dinheiro não amortizando fica a parado. dívida. O dinheiro vai amortizando a dívida. Por isso que falam em boletos pagos. Uhum. Né? Então, todo dia, a cada 2 dias, e se dorme um dia, tem uma correção também que a Caixa coloca pra gente, se não me engano, a CDI, mas a cada 1 ou 2 dias é pago, né, um pedaço da dívida. E cada vez que é pago um pedaço da dívida, diminui o meu juros efetivo que está sendo cobrado em cima da dívida. É uma economia que está sendo criada para o clube. É uma economia né? que está sendo criada para o clube. É uma economia que está sendo criada para o clube. Só para vocês terem uma ideia, então, hoje está por volta de 37 milhões, né? Você pega 37 milhões em um ano a 14%, né? Tá falando aí Estamos falando de 6 milhões de reais, eventualmente, né? 5,5, 6 milhões que o Corinthians deixa de pagar de juros esse ano. Então, é algo muito relevante. Muito relevante. Pedrão, Concordo. a gente trouxe o Vessone aqui em dezembro e conversamos com ele, né, sobre a vaquinha, obviamente, e ele tinha dado uma sugestão pro clube que eu queria até ver a sua visão. Lógico, você é da parte
financeira do Corinthians, mas se faria sentido se o Corinthians pensa em fazer algo do tipo. Ele até deu exemplo do Garro. Ele falou, pô, por exemplo, o Garro, o melhor jogador do Corinthians na temporada. Por que o Garro não faz um vídeo, né? O Corinthians não faz um vídeo do Garro, tipo, fiel, vamos ajudar a pagar, assim, alguma coisa. Usar os jogadores. Tá, final de semana, o Yuri Alberto vai fazer 2 gols. Pega ele, dá uma entrevista pra Corinthians TV e fala da importância de fazer a doação pra vaquinha, porque claro que são números absurdos, mas quando a vaquinha começou, tava com valores muito mais altos por dia, agora deu uma baixada. Você acha que o Corinthians poderia estar fazendo algo a mais pra ajudar na divulgação? Eu acho que está sendo feito um trabalho a 4 mãos. Eu acho que existe hoje, pra você ter uma ideia, tudo que a gente faz, a gente tem cada vez mais tentado trazer gente muito boa para ajudar. Então, eu disse que tem um conselho fiscal ali, que tem muita gente bacana trabalhando. A gente montou um comitê de marketing com pessoas muito legais, donos de grandes agências de marketing corintianos, um dos CEO das maiores empresas do Brasil hoje em dia. Não quero falar nomes aqui porque eu não pedi autorização para comentar, mas tem muita gente legal ajudando a pensar. Então, quando fala de marketing, eles estão pensando em vários caminhos. E sem dúvida, usar o Corinthians é um dos caminhos. Não sei quais projetos específicos estão acontecendo, mas eu acho que tem muita ideia rolando, acho que vai vir muita coisa legal. Toda ideia é maravilhosa, essa ideia de usar os jogadores, sem dúvida. Acho que tem alguns jogadores que viraram até, se não me engano, embaixadores, né, que fazem algumas coisas. Mas sem dúvida está acontecendo e vai acontecer cada vez mais, e eu acho que é muito legal. Pegando o gancho da vaquinha, Marcelo, só para terminar esse tema mais financeiro aqui, acho que a gente tá passando por esse momento de transformação, alguns movimentos bem interessantes acontecendo, né? As SAFs, claro que são parte disso, a Libra e a LFU são parte disso, a regulamentação das bets é parte disso, e pra gente, sobretudo aqui, né, agora rezando um pouco da missa da Outfield aqui, é muito importante que os clubes comecem a acessar o mercado de capitais, né? O Pedro falou aqui de fundo imobiliário, né? A gente construiu a operação lá para o São Paulo dentro do modelo de direitos creditórios, antecipação, e o São Paulo, né, já falou publicamente aí sobre outras ideias de trazer investidor para a categoria de base, num modelo diferente de uma SAF, no que tem sido a SAF tradicional até agora. Como é que você enxerga esse movimento, primeiro, em relação ao mercado, né? Você acha que o mercado, como quem vem do mercado financeiro, né, o futebol, ele vai ser um mercado que vai ser cada vez mais amigável a modelos diferentes aí de estruturações mais tradicionais em âmbito de mercado de capitais, e se vocês estão pensando em alternativas mais criativas para levantar capital também, que não seja o fundo imobiliário da Arena, né? A gente fica pensando o dia inteiro, né, em soluções. Eu acho que o mercado de capitais, como você disse, a gente é do mercado de capitais, a gente sabe a quantidade de soluções criativas e quantas coisas legais não podem sair. Isso é um trabalho constante, misturado junto com todos os outros trabalhos que a gente tem. Mas eu acho que é só o começo. Eu acho que esse FDIC feito pelo time lá do Morumbi foi muito bem feito, né? Acho que é um caminho, né? Cumprindo as governanças que foram impostas no FDIC. Acho que sem dúvida esse é o grande desafio, acho que lá do FDIC, e com certeza, né, vai ser um modelo vencedor. Acho que mais soluções irão aparecer com o tempo. Mais soluções. Acho que é o começo, né? Acho que é o começo dessa junção aí do futebol, né, de administrações sérias do futebol usando, né, o potencial do mercado de capitais para soluções, né, de curto, médio e longo prazo. Perfeito. Pedrão, o Pedro Oliveira agora falou, meio que fechando assim o assunto finanças, que agora tem alguns pontos para a gente falar também sobre futebol, né, além de finanças. Uma delas liga os dois, né, que é o Memphis Depay. Eu queria que você explicasse pra gente como que foi a negociação, né, para trazer um jogador do tamanho do Memphis, né, um astro aí mundial, e como você falou, né, o Corinthians ele fez um movimento mais agressivo na janela, com mais capital disponível, e veio o Memphis, uma contratação que quando falaram na época muita gente desconfiou, vai ser mais um Drogba, vai ser mais uma chacota, e veio, né, dentro de campo, obviamente, você não precisa falar o desempenho dele, os números estão falando por si só, tem jogado muito bem, mas como é que foi a contratação para trazer um jogador desse tamanho e o retorno financeiro que o Memphis traz, né, em venda de camisa, em venda da faixinha que ele tem, outras ações publicitárias que o Corinthians pode fazer com um jogador desse tamanho para fazer o retorno. E de marca em nível global, né? Você vê o Memphis com o Neymar, né? E são caras, claro que o Neymar é um cara muito grande no futebol mundial, mas o Memphis também é, né? Sim. Eu acho que o Memphis foi uma grande contratação, uma grande sacada do Corinthians.
A gente participou ativamente desse processo, né? Eu, Vinícius Cascone, nosso diretor jurídico, Fabinho Soldado, presidente Augusto. Foi um movimento arriscado, certo? Porque envolviam quantidades altas, mas a gente tinha um conforto muito grande de um patrocinador que tinha colocado em contrato um valor para trazer um jogador midiático / estrela, certo? E esse valor só seria acionado, certo? Eu só receberia esse valor se esse jogador viesse mesmo. Uhum. Né? Então tinham 57 milhões de reais disponíveis, o contrato dele é maior que 57 milhões de reais, e o Corinthians assumiu um risco nisso e fez um contrato de modelo, né, europeu, onde tem metas de atingimento, porque, né, tira um pouco do risco ali caso não atinja, caso acontecesse alguma coisa, e ele tem atingido. E então foi assim, foi uma tomada de decisão, né, muito difícil, muito arriscada, porém que vem se mostrando um grande sucesso, acho que não só pelo desempenho esportivo dele, mas pelo desempenho financeiro. Quer queira, quer não, obviamente que isso é parte de todo o elenco, de tudo que aconteceu, mas você sair do 18º lugar do Campeonato Brasileiro para o 7º lugar, já tem um impacto financeiro de algumas dezenas de milhões de reais, certo? Vendas de camisa, vendas de outros acessórios, o próprio público médio do estádio, se você for ver. Então acho que tem vários caminhos, várias coisas que estão acontecendo, financeiramente vão se mostrar no final do projeto. O projeto ainda tem mais 1 ano e meio, espero que eventualmente possa ser mais longo, caso dê tudo certo. Em caso a gente se mostre e faça um ano legal esse ano. Mas eu acho que financeiramente, sem dúvida, é um acerto. Um acerto. E tirou o Corinthians, né, ajudou a tirar o Corinthians de uma situação muito delicada e trazer mais receitas em vários sentidos. Então, foi uma negociação que um dia a gente vai contar os mais detalhes ali. Foram 2 semanas muito intensas de negociação. Foi muito bacana fazer essa negociação e ter a confiança dele e ele acreditar no projeto. Embora muita gente desconfiasse, ele vinha de uma Eurocopa, né, semifinal de Eurocopa com a camisa 10 da Holanda. Então, assim, a gente acreditou muito e eu acho que foi um projeto muito legal de ter participado. E ainda no assunto Memphis, Pedrão, você ficou... Falando em Memphis, eu trouxe um presente pra você dele aqui. Meu Deus. Olha Você lá. que é corintiano, né, cara, assim, eu tinha até esquecido que ela tava aqui, ó. É a 10? É a 10 aqui. Que é isso, Pedrão? Dedicatória própria ali, É ó. pra mim mesmo? Dedicatória, Tio Colaneri. Que é isso? Acabou o episódio, gente? Acabou? Eu peguei essa assinatura hoje cedo. Falei que tava Meu vindo Deus. aqui. É presente mesmo? Presente. Não, tinha antes que você mude de ideia. Presente. Que isso, Pedrão? Fazer a Muito apresentação. Pedrão, eu não Obrigado. trouxe pra você porque eu Deixar sei que você não escudo. gosta, você não é o maior fã do Corinthians. Que né? isso? Mas tá Sou- tudo bem, não tem eu sou problema. fã do futebol brasileiro É isso, restritamente. é isso. Thank you, Uma Memphis. boa saída. Muito obrigado. Vou deixar a camisa aqui agora, tá bom? Pode ser? Claro, Pra claro, enfeitar a claro, mesa? claro. Muito obrigado. Imagina que é O isso. que eu ia perguntar mesmo? Era Saiu um do tchau ar. agora, né? Não, mentira. Ah. Ainda no assunto Memphis, Thank you, Memphis. Você ficou muito próximo dele, né? Até vocês viajaram juntos nas férias e vocês estavam em Gana. Quando aconteceu algo ali que nas redes sociais, pelo menos, tomou uma proporção muito grande, que foi uma chamada de vídeo entre Memphis e Pogba. Quando falavam, Pogba pode vir pro Corinthians, vai vir. E você estava presente naquele jantar, você estava ao lado do Memphis. Então, queria que você contasse um pouquinho como é o Memphis pessoa, né? Uma pessoa que veio pro Brasil e vive mesmo no Brasil, né? Pouco tempo atrás a gente teve o William no Corinthians, que não se adaptou por pressão da torcida, acho que estava muito acostumado com a forma do futebol lá na Inglaterra. E o Memphis vem um jogador holandês que nunca tinha jogado no Brasil, e ele vem para realmente viver o Brasil, vai nas comunidades, vai fazer o cabelo dele na comunidade, vai gravar videoclipe em outra comunidade, vai ver a comunidade que picharam um desenho dele ali. Então ele tá vivendo realmente o Brasil. Como que é o Memphis fora de campo, assim, o Memphis pessoa? E já que vocês tiveram essa proximidade e teve esse lance, chamada de vídeo com o Pogba, o que teve de verdade em Pogba no Corinthians? Primeiro falar do Memphis. O Memphis é um cara espetacular, um cara muito culto, um cara muito vivido e um cara que vem de uma origem muito humilde, um pai ganês, embora ele tenha nascido na Holanda. Então, o Brasil para ele não é uma grande novidade, porque ele passa muito tempo da vida dele em Gana, em férias, etc e tal, e cria uma conexão muito grande com Gana, tanto que ele fez questão de convidar para passar uns dias lá e conhecer um pouco do que é Gana. Tem muitas similaridades com o Brasil em vários aspectos.
E foi muito legal esse convívio, estar lá com ele uns dias, é uma pessoa muito legal, virou um grande amigo, mas é um cara espetacular, um cara muito simples mesmo, muito focado, com muita ambição, com muita garra, então a convivência com ele é muito boa. Cara, foi uma conversa ali, foi uma brincadeira, ele é muito amigo do Pogba, eles jogaram, ele me contou uma vez, jogaram contra nas categorias de base, então assim, quando não tinham 17, 16 anos, Desde 18 moleque. anos, desde moleque, Holanda contra a França, os dois estavam nos times, eles têm uma idade muito parecida, se não me engano, ou a mesma idade, então eles têm essa convivência há muito tempo, jogaram em grandes clubes, então tem essa amizade. E ali alguém, cara, né, acabou fazendo uma foto ali minha dele conversando ali, essa foto, né, acho Eu que não ele lembro mesmo agora, usou acho que a pra... gente pode até checar, mas talvez tenham jogado juntos no Manchester United também, em algum agora, momento. Eu não sei se foram contemporâneos, eu não mas... lembro exatamente assim, Ah, mas não tem nada hoje de Pogba no Corinthians, o elenco tá fechado aí, e é um grande jogador, obviamente, né, que, pô, encaixa em qualquer time, não só no Corinthians, mas qualquer time, mas, não, foi uma conversa, foi um bate-papo e foi legal conversar com ele, né, conhecer um pouco, mas realmente não tem absolutamente nada. Achei que ia soltar aí um Pogba também, não, mentira. Não. Você falou o elenco tá fechado, né? Eu queria perguntar pra você, Pedrão, da união entre elenco e torcida, porque assim, é algo que eu, torcedor corintiano aí há 34 anos, eu não lembro de ter visto uma conexão tão grande entre elenco e torcida, aquele poró-popó que os jogadores fazem sempre pós-vitória ali, perto ali dos Gaviões, é muito legal. Você que tá lá dentro, ali, vivendo o dia a dia, você que acompanha os jogos, direto tá na arena, como que você enxerga essa união entre elenco e torcida? Que assim, uma relação, dificilmente eu lembro de ter visto igual. Eu acho fantástico. Acho que a torcida do Corinthians, ela é uma torcida muito diferenciada e muito única. Eu acho que ela apoia em todos os momentos. Você vê na arena, né? Às vezes você toma um gol e a torcida grita mais alto. Então, eu acho que esse Poropopó veio num momento ali muito especial também, né? De dificuldade do ano passado. Mas acho que o próprio Alê da Gaviões fala que o Poropopó é a união disso aí, do rico com o pobre, do branco com o preto, de várias, todas as diferenças, todo mundo junto ali pela paixão maior que é o Corinthians, né? Unidos, né? Então, elenco e torcida. Cara, eu sou suspeito para falar, mas eu acho algo incrível, sem dúvida. eu tava checando é aqui, isso que eu ia te perguntar. eles jogaram juntos no Manchester United. Jogaram? Por uma temporada, pela Wikipedia, tá? Não deu pra ser mais Sim, detalhado na legal. análise que isso agora. Eu me formei pelo Wikipedia, então senão tá tudo bem. Pedrão, você tem mais alguma? Tem mais algumas aqui pra fazer? Manda bala, vai lá, usa seu lado alvinegro aí. Tá, ó, Pedrão, você tá aí, né, no Corinthians há basicamente 8 meses, né? Nesses 8 meses, qual foi o seu maior desafio, né, frente ao Corinthians como diretor financeiro e o que você aprendeu nesse período? Eu acho que o maior desafio foi no começo ali da gestão, um fluxo de caixa muito estrangulado, até a gente fechar o acordo com a LFU, que teve um aporte relevante. A gente passou uns meses muito difíceis. Eu lembro que eu tinha uma semana de férias ali em começo de agosto, que é meu aniversário, e eu viajei e os 5 dias daquela semana a conta estava bloqueada. Porque tem aquele processo de teimosinha, então tinha um bloqueio na segunda, outro na terça. O da segunda voltava na quarta, o da terça voltou na quinta, e da quarta voltou na sexta. Então assim, cara, a gente não conseguia movimentar a conta uma semana, eu longe com aquela sensação de não conseguir fazer as coisas, então ali acho que foi um grande desafio entender essa dinâmica do futebol, entender essa questão e me adaptar e buscar soluções e a gente trabalhar nesse sentido ali, acho que foi um negócio que me marcou muito, me deixou ali muito angustiado no começo ali, e acho que eu lembro foi só, tem vários outros desafios, mas esse foi um negócio que me marcou ali no começo da gestão. E o que você aprendeu nesses 8 meses como diretor financeiro do Corinthians? Eu aprendi muita coisa. Aprendi a dinâmica do futebol muito, né? A diferença que é, né, uma empresa do dia a dia com uma dinâmica de paixão, né, de emoção, de resultados que impactam muito o seu dia seguinte ali. E a dificuldade de uma empresa desse tamanho, né, com todos os desafios de dívidas altas, etc. Cara, cada dia eu aprendo uma coisa nova, mas é muito legal, né? Mexer com uma paixão de tanta gente e ver que você consegue
eventualmente, né, melhorar um pouco o dia a dia de algumas pessoas quando você faz um trabalho bem feito e bem intencionado, e que é o que a gente tem tentado fazer. De novo, errar, a gente vai errar, cara. Vou continuar errando, não vai ter jeito. Vou errar amanhã, errei ontem, errei hoje. Mas a gente está sempre lá com a melhor intenção possível e de fazer o melhor pelo Corinthians e tentar, né, mexer um pouco nessa história. Uma vez eu ouvi de um executivo de clube que um dos maiores aprendizados que ele teve era que nenhum dia é igual ao outro, né? Você acorda num dia achando que vai fazer um negócio e o dia vira do avesso, você termina fazendo uma coisa completamente diferente. É verdade. A rotina não é um negócio muito comum. Pedrão, você Boa. tem mais alguma? Que eu tenho o ping-pong final Vai aqui. lá, vamos falar de Timão. Agora esqueceu um pouco Vamos lá. o Pedro Silveira, diretor financeiro, e vai baixar agora o Pedro Silveira, torcedor do Corinthians. Ping-pong, mas não precisa ser tão ping-pong, você pode dar as explicações que você quiser. O seu dia mais feliz como torcedor do Corinthians? Cara, o dia mais feliz como torcedor do Corinthians é, sem dúvida nenhuma, né, o 4 de julho de 2012, o dia que a gente ganhou a Libertadores. Foi incrível. 2 gols do Sheik. É um dia pra... Tava lá no Pacaembu, na Laranja, né, famosa Laranja, e foi um dia muito emocionante, muito emocionante. Cara, assim, eu fiquei doente nessa Libertadores, de ansiedade. Cheguei a ficar doente de Meu ansiedade Deus. em 2012, cara. Tamanho era, assim, a vontade desse título aí, e foi muito legal. Você conseguiu acompanhar todos os jogos no Pacaembu? Cara, você sabe que o jogo contra o Vasco eu não fui. Nossa. Eu tive quase uma crise nervosa nesse jogo, indo pro estádio. Eu tava dirigindo o carro, Caramba. eu, a Samanta, minha esposa, meu irmão e um amigo meu. E, cara, tava um trânsito no Itaim, assim, cara, o trânsito não andava, não sei o que. Eu falei, cara, não vou conseguir. Falei, gente, eu tô descendo aqui e vou pra casa assistir o jogo sozinho. Cara, saí do carro, a Samanta, minha esposa, me olhou pra mim, cara, o que você tá fazendo? Cara, eu tô bem, fica tranquilo, mas eu vou precisar assistir o jogo em casa quieto, porque eu não vou conseguir, cara. Eu tava num nível Uma de pilha. ansiedade, de uma pilha. E foi o único jogo que eu não assisti. Único. Todos os outros jogos eu assisti, e assisti inclusive na Bombonera também. Olha que legal. Fui na Bombonera, foi muito legal, não tinha ingresso. Compramos ingresso pela torcida do Boca, conseguimos entrar, atravessar pra torcida do Corinthians, assim, foi uma grande emoção. Aquele gol do Romarinho é outro gol muito marcante também. Mas o gol eu tava falando antes pra vocês aqui, o gol do Paulinho é um gol muito marcante também no jogo do Muito, Vasco, né? Porque muito, ele era 40 e pouco no muito, segundo tempo, muito. Foi. Tite Tinha tido- expulso na torcida. Tinha expulso na torcida, tinha O tido lance o do lance do Diego Diego Souza, Souza o antes. lance do casco, E Diego. depois do gol do Paulino tem uma bola na travessão do Vasco. É verdade. É, acho pouca que, gente se eu não me lembra. engano, do Newton, que jogou no Corinthians. Eu não lembro Eu exatamente acho que quem, foi mas do foi uma Newton. cabeçada na Foi, travessão foi. que pouca gente lembra. Mas aquilo ali era a tragédia anunciada. Graças a Deus deu tudo certo e uma grande vitória, uma grande conquista. Amém. E o dia mais triste? Acho que eu já até sei. O dia mais triste foi a semifinal da Libertadores de 2000. Tá. Seu é diferente do meu. Qual que foi o seu? Dia 2 de dezembro de 2007. Rebaixamento, sem dúvidas. Ah, sim. Foi triste. Mas a Libertadores, e ainda mais, como você conhece, né? Thiago Salomão, Sim. palmeirense. Sim. E eu tenho, somos em 4 irmãos, né? São 2 corintianos e 2 palmeirenses. Então, ali foi do pênalti do Marcelinho. Você sabe que, cara, 2007, eu não sei, acho que eu criei um bloqueio mental, assim, nesse episódio aí. E na semifinal da Libertadores de 2000, eu tava no estádio e foi muito marcante. Marcante. Foi muito... É que foi um confrontaço, né? Pra quem, Foi. pra E quem o acompanha Corinthians futebol. estava muito bem, o time era muito bom, jogou muito bem os 2 jogos. No final, né, ganhou o primeiro jogo 4-3, se não me engano, e o segundo jogo abriu 2-1. O gol do né? Galeano de joelho e no daí, segundo pau. cara, assim, puta, aquilo ali foi muito frustrante. Muito frustrante. Envolve a Libertadores, que é essa grande paixão. E Eu não gosto muito da Libertadores. O jogo inesquecível. jogo inesquecível. Jogo inesquecível, acho que tem que ser. Acho que o meu jogo no estádio inesquecível, assim, foi muito, muito marcante. Óbvio que o título da Libertadores, sim, mas o jogo anterior, em Bombonera, acho que foi muito legal estar na Bombonera e acompanhar, e todo esse drama para entrar no estádio, não entra no estádio, vai, atravessa pela torcida do Boca, e aí e tal, não sei o quê. E consegue atravessar, e aquele gol no final, acho que o jogo inesquecível no estádio, assim, foi o primeiro jogo da final da Libertadores. E fora do estádio, assim, da história. Fora do estádio, na história. Eu tenho outra história legal para contar, que foi o Mundial contra o Chelsea.
E eu assisti a semifinal no Japão e voltei, porque eu era padrinho de um casamento. E não assisti a final. Né, cara? Então, assim, Meu Deus! então Pô, essa os história assim, noivos te devem uma aí, né? Porra, cara, e eu falei, se você separar um dia, cara, você tá lascado. Ainda bem o casal tá unido até hoje, estão juntos. Né? É uma prima da Samantha que era a melhor amiga dela, eu e a Samantha recém-casados. Uhum. Pensei em vários caminhos de como eu iria faltar nesse casamento, não achei nenhuma solução. E a solução quem deu foi minha mãe, foi uma solução incrível. Ela falou, filho, mas não são 2 jogos? Eu falei, são. E eu sofrendo, mãe, não acredito, meu sonho era ir pro Japão, pô, agora que a gente chegou lá, não posso ir, agora que eu tenho condição e tal, não sei o que de ir. Filho, mas não são 2 jogos? São. Ué, vai assistir o primeiro e volta. Então eu fui pro Japão, assisti a semifinal e voltei. Né? Então, cara, assim, não tava no estádio, aquele jogo contra o Chelsea foi muito legal. E eu assisti num dos meus bares, saí do casamento e fui para um dos meus bares. E tinha um repórter lá da Sport TV, que é o Thiago Maranhão, que hoje trabalha no clube. Uhum. E foi quando eu conheci ele. E quando eu cheguei no bar e tinha a reportagem da Sport TV, ele veio. Falei, prazer, eu sou o dono do bar e tal. Não sei, pô, que legal. Ele já tirou a camisa da Sport TV e mostrou a camisa do Corinthians por baixo. Que legal. E a gente começou a conversar. Ele, pô, e aí, onde você assistiu o primeiro jogo? Eu falei, no Japão. Ele, não. Como assim você assistiu no Japão? Ele não conseguia entender. Uhum. Falei, cara, você precisa contar essa história ao vivo. E daí, 8h20, na transmissão da Sport TV, o jogo era 8h30, 10 minutos antes, ele entrou comigo ao vivo. Eu comecei a contar e tal, não sei o quê. Aí o legal, assim, alguns amigos meus, né, em outros bares, falou que as reações das pessoas, mano, não é possível. Tipo assim, cara, como que o cara foi pro Japão e voltou? Eu não ia nesse casamento, não sei o quê. Então, foi uma história boa, uma história legal. Boa história. É. O Thiago hoje é o gerente de comunicação do O Thiago é o gerente de comunicação do Que Corinthians. legal. O gol inesquecível. Cara, o gol inesquecível, um gol que me marcou muito, porque eu tava assistindo com um tio meu e um primo meu super santistas na minha casa. A gente morava ainda em Mogi das Cruzes. Minha mãe mora lá até hoje. E eu tava lá, tava morando em São Paulo pela faculdade, mas tava em Mogi nesse dia, era um domingo, e é a semifinal do Paulista de 2001. Aquele gol do Ricardinho aos 47 do segundo tempo. Foi bem legal. Cara, aquele gol assim, cara, totalmente inesperado, um lance, né, lança a bola, o Gil pega a bola na esquerda, o zagueiro não faz a falta porque acho que tinha um amarelo, ele dribla o zagueiro, ele rola pra trás, o Marcelinho desvia, o Ricardinho vem de fora. Cara, aquele gol ali marcou muito. Eu era muito novo Eu não tava no estádio, mas foi um gol muito marcante. Também. Foi um golaço. Foi nesse golaço. jogo que o Ricardinho jogou com um ponto pra falar com o Luxemburgo, né? Foi esse? Foi. Eu não lembro. Eu tinha 10 anos, eu não lembro muito bem, mas... Não, foi nesse jogo, com certeza. O melhor treinador da história do Corinthians. E por quê? O melhor treinador da história do Corinthians, acho que é o Tite, né? Campeão da Libertadores, campeão mundial, campeão brasileiro. Justo. Essa, tô contigo. O melhor... Repare, o melhor jogador da história do Corinthians. Por que eu frisei aqui o melhor? Porque depois eu vou te perguntar o maior ídolo da história. Vamos duas em uma já. Às vezes nem sempre o melhor é o maior ídolo, né? Então o melhor jogador e o maior ídolo. Acho que o melhor jogador que passou pelo Corinthians, né, é o Ronaldo Fenômeno. Na minha opinião, tá entre os 5 maiores jogadores da história do futebol mundial. Então, sem dúvida, ele é o melhor jogador da história do Corinthians. O maior ídolo, para mim, é o Marcelinho Carioca. É um grande vencedor, jogou demais e fez muita história. Acho que ele junto com o Cássio, mas acho que eu coloco o Marcelinho Carioca em primeiro. E agora, agora eu vou deixar bem claro aqui, porque depois eu não quero ninguém te cornetando. O melhor Corinthians de todos os tempos que você, Pedro Silveira, viu jogar. Porque eu sei que você, infelizmente, não acompanhou o Sócrates, o Vladimir. Então, o torcedor que tá em casa fala, meu Deus, cadê o Zé Maria? Calma, é o que ele assistiu jogando o melhor Corinthians de todos os tempos. Eu vou anotando os nomes aqui, pode falando. Então vamos. Só pra deixar aqui, assim, minha primeira lembrança como corintiano, né, uma lembrança muito viva, assim, é em 88, gol do Viola contra o Guarani, na final do Campeonato Paulista. Então vou escalar o time de 88 pra frente. Justo. Né, eu acho que é o que eu vi, jogar e que eu tenho memória. O goleiro é o Cássio, lateral direito é o Fagner, na zaga é o Gamarra e o Chicão, lateral esquerdo é o Kleber, Volantes. Acho que o primeiro volante ali, né,
eu acho que é o Rincon. Se pudesse escalar 2 volantes ofensivos, eu escalaria, em vez de Rincon, Vampeta. Mas Tá. vamos deixar o Rincon, porque é Uhum. um cara mais defensivo. E o segundo volante é o Paulinho. Marcelinho Carioca. E daí ali, o ponto esquerdo ali é o Neto, mas poderia muito bem ser o Ricardinho também. Acho que, mas o Neto é o time titular. E no ataque, Ronaldo Fenômeno. E Sheik. 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 Quase, eu vi aqui o pessoal aqui do VAR falou gabarito. A única alteração que eu faria, de verdade, de todos, a única alteração que eu faria, até porque eu nasci em 90, não tive a oportunidade de ver tanto o Neto em campo, é Carlitos Tevez no lugar do Neto. Mas de resto... Eu pensei em botar o Tevez no lugar do Sheik, mas acho que o Sheik, cara, assim, é a memória ali muito afetiva, é um grande jogador. Não tá ruim, não. Pô, Né? Esse na final 11 da aí- Libertadores, bem, na semifinal contra o Santos, ele fez o gol na Vila. Uhum. Né? Legal. E na final da Libertadores, ele simplesmente deu assistência no primeiro jogo e fez 2 gols no segundo. Assim, Sim. cara. Provocou os argentinos, teve cara, tudo aquilo. Então acho que o Sheik. Pô, tem muito nome, né, ali na frente, Sim, né? sim, Poderia claro. falar Tem o Luizão, Edilson, Edilson, sim, é absurdo. pô, tanta gente boa, né? O próprio Vampeta no meio campo, né? O próprio Vampeta, o próprio Ricardinho que deixou de fora. Não, exercício divertido. É um exercício gostoso. Sempre, ninguém vai concordar 100%, mas não desse tem time como, aqui, não tem como. eu tava pensando num lateral melhor que o Kleber, mas eu sempre fui fã do Roberto Carlos, mas ele Então, jogou mas- pouco tempo, né? Então, o Roberto Carlos, se você pensar nessa de assim, grandes jogadores que passaram por Corinthians, o Roberto Carlos é um deles. Claro. Mas se você pensar no desempenho dele no Corinthians, foi um ótimo desempenho, sem Uhum. dúvida. Mas acho que o Kleber ali, puta, aquele meio esquerda que era Kleber, Ricardinho, Gil Nossa, ali, ali. cara, aquilo ali era um negócio. O Kleber, Todo mundo sabia o que ia acontecer e ninguém pegava. ninguém verdade. pegava, Era engraçado. ninguém pegava. Mas gostei. Ah, e o treinador, né? Acho que já matou ali na O outra. treinador acho que é o Tite, É o né? Tite, É o né? Adenor. É o Adenor, Se não tem foi o jeito. melhor de todos os tempos, Não tá tem bom. jeito. Ô, louco, não tem o Memphis aqui nesse time, Pedrão? Não, brincadeira. Esse baita time, baita Quem melhor sabe time. no final do ano que vem a gente volta aqui e Boa! o mês vai estar nisso, o Garro, Ah. né, eventualmente, assim. Pra bater a meta do orçamento ali. Não, mas tá bom, Mas assim, eu gostei. sou muito apegado também, né, cara, assim, que é o que move o futebol, são títulos, né? Assim, Uhum, cara, os jogadores uhum. que conquistaram os maiores títulos merecem os grandes destaques, na minha opinião. Então acho que tem um pouco disso também. Gostei do seu Né? time. Gostei muito do seu time. Pedrão, a última acabou. Eu terminei tudo que eu anotei aqui. Acho que encerramos, tudo certo. Foi Baita muito papo. legal, cara. Muito legal participar aqui com vocês. Obrigado aí pela oportunidade. Espero ter elucidado o máximo de pontos possíveis Com aí. certeza. Agradecer o tempo e estamos aqui. A Valeu. gente que agradece muito a sua presença. Como eu falei no comecinho lá, você veio do CT, então, pô, Zona Leste, aqui para Faria Lima. Então, agradecer muito. Agradecer muito pela camisa, né? Você e também o meu grande amigo Memphis. Thank you, bro. Fui bem? Foi Muita bem, foi emoção bem, foi bem, agora, foi né? bem. Agradecer demais. E se a gente não tiver a oportunidade de se ver novamente, até lá, eu espero te ver de novo na Copa do Condado, né? Porque narrei um gol seu de cabeça. Cara, foi um Um grande belo gol. gol. Pena que foi só um gol ali, né, Ah, cara? mas tá assim, bom. acabei não podendo jogar alguns jogos também, Tudo bem. mas a Copa do Condado é muito legal. Você Bacana. tava muito bem ocupado trabalhando no Corinthians, fazendo um baita E trabalho no o Corinthians. Life Nino, ano passado, nas quartas de final, perdeu, foi um jogaço, né? Foi, Então, o o time é junto muito bom. Cara, lá. perdemos, cara. O time é muito bom. Mas Esse ano a gente vai perdeu- surpreender. Mas perdeu Ah, pro é? campeão, né? Não foi? Não lembro agora. Perdemos pro UBS, né, bebê? Eu acho que foi. Ah, Acho que foi. Eles foram campeões? Não. não, então eu falei errado aqui. Não, mas tudo Campeão bem, foi perdeu por um bom o- Mas time. foi um jogo bom. É, Foi um jogo Foi a bom. Macan. Macan. Um abraço aí, Macan. pessoal da Macan, com isso certeza vai estar assistindo. Então, Pedrão, obrigado aí novamente pela sua participação. Pedro Oliveira, Valeu, como Marcelão. sempre, obrigado aí por mais uma. Agradecer ao Bruno Chatac, da Cabine do VAR, pela excelente pergunta. O Felipe ali, que tá na salinha ali, fazendo todo o trabalho dele. Você que acompanhou até agora e esqueceu do like, ainda dá tempo para você mostrar que você gostou aqui do episódio e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e a gente se vê na semana que vem. Fui!